Saudação, pessoal. Estamos na área, no Área nas Redes, para mais um vídeo do canal 30 de Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui, nossas opiniões são as autênticas e sinceras. O nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados, sem rabo preso com ninguém. Então, se você é como nós, aí, venha com a gente dar uma força, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, faça seu comentário. Se você concorda ou não com as nossas análises aí, nos ajude a dar relevância aí no canal aí no YouTube. Não te custa nada, vai nos ajudar bastante aqui. Bom, hoje é sexta-feira, dia do quase que subindo na Copa. Hoje nós vamos falar um pouco das finais da Copa do Brasil, um pouco do jogo que passou e da grande finalíssima aí de domingo. Eu sou o Gessé Cochanoves e comigo aqui novamente um amigo Douglas Bissoli. E aí, Douglas, qual que é o favorito para você aí nessa grande final? Pois é, meu amigo. Como nós havíamos conversado nosso último encontro, nós tínhamos falado que o momento de São Paulo já era melhor que o do Flamengo. E a situação do Flamengo, que deveria. O bastidor continuava tumultuado, que a gente esperava que fosse controlado, continua uma baderna. Essa que é a verdade. Então, respondendo à pergunta do amigo, hoje o São Paulo é muito favorito. É favorito por organização dentro e fora do gramado. É favorito por organização dentro do gramado. O Dorival Júnior tem uma equipe muito bem estruturada, uma equipe titular muito bem organizada, e ela é favorita, sim. O São Paulo é favorito a essa grande finalíssima. Fez um excelente placar no primeiro jogo, 1-0. Aquele gol do Caleri, uma boa cabeçada dele, mas o Ayrton Lucas não pode. Uma final de Copa do Brasil, o cara ser encostado pelo atacante, ele simplesmente desabar. É algo assim inadmissível na minha concepção. Um lateral que está marcando numa final profissional, né? Ele é profissional, treina todo dia para aquilo e desaba, se joga como se fosse uma piscininha. É uma coisa ridícula, ridícula. E foi o finalzinho, né, do primeiro tempo. Foi no finalzinho do primeiro tempo. Poderia dar 0-0, que já era bom. O empate já era bom para o São Paulo. Sai numa vantagem e o Flamengo simplesmente no segundo tempo, no meu ver, meu amigo, não conseguiu fazer abafa, não conseguiu fazer pressão, não conseguiu fazer nada. Teve lá uma ou outra chance ali, daquela situação de pinga e respinga, mas não teve mais nada. Não teve criatividade para criar jogadas de perigo, realmente incomodar o Rafael. Acho que é Rafael o nome do goleiro do São Paulo, né? Acho que é Rafael. Não teve perigo, assim, não teve aquele grande susto, aquela pressão que o Flamengo estava acostumado a fazer. Não teve nada disso. O São Paulo jogou confortavelmente na primeira partida. Vai com uma ótima vantagem pro segundo jogo, pro jogo do Morumbi. E pro jogo do Morumbi, eu acho que o São Paulo é favorito por conta dessa organização. Só tem um porém que eu coloco, que eu destaco para esse jogo de domingo agora. A volta do Arrascaeta. Se o Arrascaeta voltar, é outro Flamengo. É um Flamengo um pouco mais criativo, é um Flamengo um pouco mais perigoso. É algo que dá uma esperança maior ao rubro-negro. Porém, o tricolor do Morumbi, o torcedor fica um pouco mais feliz e tranquilo que o São Paulo tem feito bons jogos contra o Flamengo. Né? Então, isso dá uma tranquilidade um pouco maior. Mas vamos ver se vai pesar essa questão também de ser um título inédito para o São Paulo, como nós vemos falando ao longo deste ano, né, meu amigo? O São Paulo ia priorizar de todas as formas a Copa do Brasil e está dando certo. Eu acho que coloco mais um ponto aí para você desse favoritismo de São Paulo, tudo que você colocou, né? Eu ia destacar o placar, mas você colocou no final, mas também jogar em casa, né? São Paulo está muito forte em casa, assim, então isso também faz uma diferença para essa final. Eu acho assim também que, na verdade, não dá para dizer que favoritismo a gente coloca aqui, mas não é o jogo ganho. Eu acho que está em aberto na situação, o Flamengo tem um elenco forte de jogadores. O problema do Flamengo é que ele não tem um time, não tem uma organização, não tem nada, é uma bagunça lá. Ele está ganhando alguns jogos assim ainda,
por causa da qualidade dos jogadores. Assim, que o jogador pode decidir, que nem você falou, o Arrascaeta pode decidir um jogo, o Bruno Henrique pode decidir um jogo, o Gabigol pode decidir um jogo, mas por a qualidade individual. Então, mas como o Dorival Júnior conhece os jogadores do Flamengo, sabe os defeitos deles. O Dorival Júnior é um bom estrategista que ele sabe o que tem que fazer. É o jeito que ele vai querer jogar, porque o Dorival Júnior ele é meio assim, não é que seja retranqueiro, mas ele sabe armar defesas boas. Então vai jogar num contra-ataque. Então a chance do Flamengo ganhar essa coisa é pela qualidade individual dos jogadores. Se conseguir uma jogada lá e fazer um gol certo. Tirando isso, o resto é tudo favorável para o São Paulo. São Paulo quer ganhar esse campeonato, a torcida está empurrando, ele está forte no Morumbi, fez um placar excelente no primeiro jogo, a pressão está em cima do Flamengo, porque o Flamengo está com essas brigas internas aí, a imprensa tá para lá. Então, também eu coloco o São Paulo super favorito por todos isso. Como eu disse, não acho que está decidido, se fosse pela situação, porque o São Paulo também dá uma oscilada, né? Que eu ia até achar de destacar e ia conversar contigo, ver o que você acha, assim, né? Eu não me lembro, assim, nos últimos anos, aí uma final de Copa do Brasil para salvar os dois times, né? Porque o Flamengo, ele não ganhou mais nenhum título desse ano. É a última chance de ele ganhar um título. Dificilmente vai conseguir disputar o brasileiro. O Botafogo, vamos dizer, matematicamente tem chance, mas na prática é muito difícil. O São Paulo também não ganhou nada esse ano e faz tempo que não ganha. Então teoricamente, mal no brasileiro, né? Essa última rodada, o Flamengo empatou com o Goiás. Ah, jogou com o time. Mas o time reserva do Flamengo é superior. Empatou com o Goiás, que é um time limitado, na minha opinião. E o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza também, jogou para o time. Mas então no brasileiro, eles é um time assim que na temporada tão ruim os dois, né? Não, cada um na sua proporção. Então, em uma final da Copa do Brasil, parece assim que vai ser um jogo de guerra lá, porque é para salvar o ano das duas equipes, né? Acho que eu não me lembro de ter Sim, acontecido isso nos últimos anos, assim, né? sim. O São Paulo, no brasileiro, acho que faz 8 rodadas que não vence. Então, mas era aquilo que nós tínhamos combinado, que nós tínhamos conversado. O São Paulo ia priorizar os mata-mata, ia priorizar a Copa do Brasil, principalmente. Foi eliminado, né, na Sul-Americana. Então ele se voltou, se fechou completamente na Copa do Brasil. Um título inédito para o clube, um título gigantesco, um título que muito dinheiro, dá muito dinheiro. Então o São Paulo precisa desse dinheiro, né? Então era certo que o São Paulo ia priorizar a Copa do Brasil, mas o momento que estão os dois clubes é um pouco diferente, né? É uma situação diferente para nós, porque os dois não estão assim vivendo o melhor momento da temporada. Os dois times veem um pouco de queda de rendimento e se enfrentaram nessa final de Copa do Brasil um pouco estranha. Quer dizer que foi um mau jogo? Foi um jogo ruim? Não, é um jogo final, é um jogo nervoso. É um jogo que bicão para lá, bola respingada para cá. É assim, é normal. Né? Em que pese ser duas partidas. Então, assim, foi um pouco diferente. Né? Até a final do ano passado, Flamengo e Corinthians, teve um pouco mais de emoção, principalmente no segundo jogo. Teve muito mais emoção. Né? Vamos ver agora como vai ser o domingo. Eu acredito que vai ser um bom jogo. Eu espero que seja um bom jogo. Eu espero que seja um bom jogo, porque eu estou esperando um bom jogo no seguinte sentido. Pela qualidade dos jogadores, como nós temos destacado, do Flamengo, e por ele estar atrás do placar. Então ele vai precisar jogar a bola, ele vai precisar correr atrás do prejuízo. E o São Paulo, por jogar em casa, não creio que ele vá apenas se defender. Não creio. Eu Porém, discordo, eu discordo. eu acho que o Dorival vai vir com a estratégia de transição rápida. Vai deixar o Flamengo se expor e errar, porque a, a probabilidade de erros nessa partida do Flamengo é maior por conta da exposição, vai ter que ir atrás, nervosismo, né? Porque quanto mais tempo a escassez do tempo tá ali, o cronômetro tá indo invertido, meu amigo, a perna vai pesando, a cabeça vai tomando decisões mais lentas. Então, todos esses fatores
me leva a considerar que o Dorival ele vai apostar mais na transição rápida ali, roubar a bola e ir direto para o gol e ver o que o Flamengo vai fazer depois. Né? Mas eu espero que seja um bom jogo, um jogo mais agradável no sentido de boas oportunidades. Eu acho que não. Acho que vai ser um jogo assim, brigado. O São Paulo vai entrar para brigar. Tem aquela uma frase que ficou famosa aí, não sei quem que inventou, quem que disse, mas aquela história lá de final não se joga, final se ganha. Então o São Paulo vai, para ser campeão, ele vai ter que entrar com esse espírito. Porque ele já ganhou o jogo. Ele não precisa, na verdade, jogar. Ele precisa ser campeão. Então, não acho assim que o São Paulo vai estar preocupado muito assim no título, de ganhar o título, principalmente de não levar o gol. Se ele não levar o gol, ele é campeão. É lógico, não vai abdicar, vai fazer uma linha de 11 jogadores atrás. Acho que não é isso. O São Paulo tem qualidade de Lucas Moura, outros jogadores lá que pode se decidir, mas assim, ele vai se preocupar mais de ser campeão do que ganhar esse jogo, eu acho. Ali. E, e até destacar no primeiro jogo também o Rafinha, né? O Rafinha, ele também conhece bastante o Flamengo, jogou muito bem, anulou bem o Bruno Henrique lá, que para mim acho que é o melhor jogador você gosta muito do Arrascaeta, mas para mim o Bruno Henrique é muito decisivo. Eu acho que é um jogador que ele pode decidir. Então o Rafinha pegou bem. E a questão do primeiro jogo também, fala assim: mas o Flamengo melhorou no segundo. Eu acho que a estratégia do São Paulo foi aquela: deixar o Flamengo jogar um pouco ali e segurar. E deu certo porque não levou o gol. Então, eu vi muito comentário assim que o Flamengo melhorou no segundo, vai ganhar o segundo jogo. Mas isso é as estratégias dos times. Hoje o time que ganha, veja, o Flamengo para mim tem o melhor elenco do Brasil. Mas como ele não tem uma organização de um time, o técnico ali não encaixou o São Paulo, não dá lá, a estratégia do outro time, pouco que é melhor, do time já dá certo. Então, por isso que dá certo com o São Paulo. Porque o Dorival soube montar o time que ele tem. Um pouco antes da final do primeiro jogo, o Flamengo perdeu do Atlético Paranaense 3-0. Por quê? Porque o time do Atlético é um time bom e estava mais organizado. Ganhou de 3-0. São Paulo não é um time ruim e ganhou. Então, é isso que faz a diferença o Flamengo ele só não está brigando na parte de baixo lá pela qualidade dos jogadores que ele tem. Que um jogo, ela pega os times ruins que estão lá, os últimos 6 do brasileiro. Vamos dizer, o Flamengo pegou o Coritiba. O Flamengo jogou mal, o Coritiba é ruim, e daí conseguiu ganhar. Então, quando o Flamengo pega um time mais organizado, ele sofre. Então, por isso que o São Paulo tá lá. E o São Paulo vai ter, na minha opinião, vai ter que jogar dessa forma para ganhar, porque se ele for querer jogar mesmo, pode dar chance para o Flamengo, né? Eu acho que a estratégia do Dorival é muito clara. Para mim, assim, acompanhando o São Paulo e o Flamengo, o Dorival vai jogar como é que dizia o Luciano do Vale, não encostar da zaga, né? vai explorar o buraco que fica atrás do Wesley, do lateral direito do Flamengo, se for ele de fato, porque ele deixa muito espaço para jogar, e é ali que o São Paulo vem explorando, né? Em todas as partidas, principalmente na primeira partida da final, o gol saiu por ali, para o lado esquerdo do ataque de São Paulo. E eu acho que o Dorival ele vai armar a Arapuca nesse sentido. Eu esqueci o nome do jogador que é rápido ali da esquerda, e ele sempre faz um cruzamento procurando o Caleri, ora no segundo pau, ora no primeiro pau. Então é uma jogada ensaiada do São Paulo. Dá para ver que ela é treinada, ela é ensaiada. Então eu acho que vai ser essa a estratégia. E ele vai segurar o Rafinha para novamente tentar anular o Bruno Henrique, né? Então, por isso que eu acho que ele vai dar essas escapadas pelo lado esquerdo, né? Então, eu acho que é isso que o São Paulo vai explorar. Eu acho que é isso que o Dorival vai procurar fazer. Tinha o Rodrigo Nestor, também vinha jogando por ali, né? Naquele lado esquerdo, fazendo uma boa triangulação. Agora, eu não sei o que o São Paulo vai tentar corrigir agora, sendo que
ele não tem respaldo da diretoria, não tem respaldo do torcedor, não tem respaldo dos jogadores. Não sei. Isso é uma situação. A diretoria do Flamengo acho que errou na demora em demiti-lo. Ah, mas Não, mas era a véspera de uma final. Mas não deu certo. o São Paulo vai estar aqui igual quando ele estava técnico da Argentina. Que o Mascherano que organizou o time, ele ficou no banco da arquibancada lá. Ali o Felipe Luiz vai organizar o time e falar, ó, você joga aqui, você joga ali, e o São Paulo ele vai estar ali só para dizer que tá. Ele já... Eu acho que o Flamengo errou lá quando deu aquela briga do Pedro com o preparador físico. Tinha que Eu ter acho assim, demitido a comissão. pelo tamanho do Flamengo, eu até coloquei nas minhas redes sociais lá que o Flamengo tinha que ter mandado embora toda a direção, toda a comissão técnica, todo, técnico, preparador, tudo, porque é do lá, e tinha que ter mandado o Pedro embora também, porque daí ali poderia começar uma mudança do Flamengo. Só que se você for ver também, não é só culpa do, Da do, diretoria. do São Paulo. Porque Ah, desde que saiu o Jorge Jesus, o Flamengo ganhou títulos ali, mas sempre está nessa linha. Ganhou, foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, criticado. Queria o Renato Gaúcho, foi para lá, não deu certo. Trouxe o cara da sogra, que eu acho que ele estava começando a fazer um trabalho bom, os jogadores derrubaram ele. o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele estava lá. Então, o Flamengo, para melhorar, ele vai ter que fazer assim uma limpa, começar do zero ali, com bastante situações, desde a diretoria, porque também a diretoria lá, o Marcos Braz ficou conhecido como o Real Madrid, vou te esperar, está se envolvendo em briga, a imprensa desce o cacete nele, ele está lá, então, assim, o Flamengo, como eu falei, o Flamengo tem muito dinheiro e muita qualidade de jogador, nem muita força, porque pelo futebol que está apresentando, assim, pela essa organização, era para estar lá brigando com América e Vasco e Curitiba lá embaixo, porque tá, é que os jogadores ainda quando querem decidir fazem. Mas então eu acho que o São Paulo ele só não adiantaria mudar agora que não vai mudar. Eu sou o Flamengo melhorar para assim. E agora, eu quero te perguntar, e se ele é campeão? Vai ficar o São Paulo? Até o final Não, do não ano? fica. Não, pro ano que vem ele não fica, mas até o final do ano. Não Vai, fica você vai também. mandar E mais dá uma mais vez de. algumas rodadas do brasileiro e vaza. Vai mandar Mas mais falando um. do Flamengo, o Flamengo é um caso à parte depois do Jorge Jesus, né? Porque ganhou lá Libertadores e Campeonato Brasileiro com sobras, o brasileiro com sobras, a Libertadores foi nos finais, né? Foi só nos minutos finais que conseguiu a virada. E depois disso ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 2020. Aí ganhou 2021, ele não ganhou nada, foi o Galo e Palmeiras. 2020, ganhou o Carioca, né? 2022, ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. E ainda assim não se encaixa, né? Não entra. E 2023 tá um ano assim para o flamenguista terrível. Era um ano que prometia ser exuberante e Não vai está ter se nada. tornando uma tragédia. Ah, essa do Jorge E o Jesus. amigo já estava querendo colocar eles para rebaixamento, já pensou? Não, tô falando porque pela qualidade do jogador, não vai chegar lá. Mas se você for pegar a organização que tá essa bagunça, ele Sim. é o time que, se fosse um time que não tivesse jogador, tava brigando lá embaixo. Pô, o Vasco ficou com bagunça, tá lá. O Santos tá com bagunça, tá onde? O Curitiba tá com bagunça, tá disputando aonde? É isso. O Corinthians tá com bagunça, tá para onde? Tá lá para baixo. Esses times assim que não se organiza, a vantagem é que tem jogador. A vantagem tem o dinheiro, na verdade. O Flamengo ele gasta, joga dinheiro fora. Era para estar assim sendo um dos maiores clubes do mundo, questão até de organização, porque por dinheiro que arrecada para aqui, na verdade é uma vergonha para o Flamengo, na minha opinião. Era para ter assim, como os outros estão muito aquém dele, era para ele estar sim soberano na, na América do Sul aqui. Eu acho assim que é isso que é. Pro futebol, eu, como gosto de competitividade, é bom, porque isso dá uma chance do time ganhar do Flamengo, assim.
Mas para essa situação, então é muito complicado do Flamengo para lá, se fosse assim, mais equilibrados os times, né? É, O... mas eu vou fazer um adendo do que o amigo comentou, referente daquela confusão com o Pedro, aquele incidente envolvido o Pedro. Eu concordo com o amigo que a diretoria deveria ter sido mais enérgica e ter rescindido o contrato, mandado embora toda a comissão técnica do São Paulo naquele momento. Era naquele momento que ela deveria tomar a rédea do, do, do clube de novo. E o Pedro, eu concordo. Talvez o Pedro também deveria ter sido rescindido o contrato, porque ele deu causa também, né? Ele se negou a fazer uma ordem, ele foi insubordinado. Mas o que eu acho é o seguinte: olha o prejuízo financeiro disso tudo. Porque a multa rescisória dessa comissão técnica é milionária. O Pedro vale milhões, né? Já o Palmeiras já ofereceu 90 milhões, outros clubes já ofereceram mais de 100 milhões pelo Pedro, e o Flamengo não vou vender, vai ficar aqui porque ele é um ativo do clube. E de repente rescindir, né? A gente está falando também de muito dinheiro envolvido, né? Um É, dinheiro ali, ó, não, nós mas falando da comissão técnica e do Pedro, nós estamos falando de quantias que envolve aí o não, valor anual de muitos clubes. não, mas primeiro que assim, eu tô falando assim, lógico, tinha que pensar, mas se fizesse melhor estratégia, afastasse o jogador e tentasse negociar para esse prejuízo menor, fico comparando assim, se acontecesse uma situação dessa no Real Madrid. Você acha que o que ia acontecer lá? Ia todo mundo embora. Isso que eu estou comparando assim. Se o Flamengo quer ser o maior do mundo, ele tem que tomar atitudes de situações lá desde para lá. Isso que eu falo assim. É a questão de dinheiro. O Flamengo joga dinheiro no ralo toda hora. Olha quanto que ele pagou pelo Cebolinha. O que deu de retorno? O que ele pagou pelo Vidal? O que deu de retorno? O que ele pagou pelo Marinho? Entregou o Marinho de graça depois. Quanto que ele pagou pelo Davi Luiz? Olha quantos jogadores ele pegou assim, fora outros que ele contratou e nem entraram, que não são tão chamados. Então, o dinheiro não é o problema do Flamengo. Eu acho que é mais O isso. Alexandre Matos ele já ensina, né? Tem uma hora que você vai acertar, tem hora que você vai errar. Você vai muito mais errado que acertar. É, mas Ó, inclusive o Palmeiras de hoje. A crítica do Matos e tudo mais. Agora nós estamos falando do Marcos Braz, né? E também do Alexandre Matos, que não aguentou a pressão lá no Palmeiras. Mesma coisa. Montou o clube, pagou caro, fez não sei o quê. Só que a estrutura hoje ainda do Palmeiras, se você for ver bem, ainda é aquela estrutura montada pelo Matos lá em 2018, quando foi mandar embora, né? Então, assim, tem que ter um pouco. Eu acho que o Marcos Braz ele cai só com o Landim. O Landim vai segurar ele. O amigo falou: ah, não, tudo bem. O Flamengo deveria estar hoje numa situação muito melhor do que está pela receita que tem mais de 1 bilhão. Eu acho que é o único clube da América do Sul que tem esse tipo de receita hoje. Né? Poderia estar um pouco mais, mas também onde envolve muito dinheiro, também envolve muitos interesses. Né? Essa situação do Pedro com a comissão técnica, eu concordo com o amigo, concordo. Só que daí a gente tem que ver também um pouco do lado do dirigente. Como é que eu vou desfazer de tanto dinheiro assim e tendo uma sequência de campeonato? não, você voltou muito para lá, assim, eu acho. Mas veja, outra. Talvez a gente possa até fazer um debate só sobre isso. Vamos focar na Copa do Brasil aqui, do outro, falar um pouco de São Paulo também, que eu acho, veja, o São Paulo ele errou em acertar. O São Paulo errou de trazer o Ramos Rodrigues, que não deu certo, bateu dois pênaltis, errou dois, mas compensação trouxe o Lucas Moura que resolveu. Então é o erro, acerto, lógico que tem isso, mas o São Paulo parece que está se organizando novamente, ele está com dívidas ainda, tem que fazer. Tem esse exemplo da torcida, que o São Paulo, acho que não sei quanto tempo, leva mais de 50 mil em todos quase os jogos lá no Morumbi, está sabendo fazer essa estruturação assim, e isso que muda. Então, até assim, a minha torcida nesse jogo é para o São Paulo, por causa disso, sim, o São Paulo nunca ganhou, ter alguma lá e mostrar essa reorganização que ele está tentando, né? Coisa que o Flamengo não está tendo. O, assim, acho que o problema do Flamengo é mais de estrutura só vai mudar quando mudar o presidente, senão vai continuar assim. Mais político, então, né? É, político. E assim, até ter esse perfil de jogador comanda demais, às vezes é que é muito fácil, o Brasil ficou muito fácil falar assim, a culpa é do técnico, culpa é do técnico.
Mas não é só o técnico, tem várias outras situações que tem lá, então, e mudou. Outra, assim, vamos falar assim, vamos dizer uma vitória lá, o São Paulo vai manter o Dorival Júnior pro ano que vem, ganhando ou perdendo? Acho que sim, acho que vai tentar sim, porque deu certo. Foi o melhor técnico dos últimos anos para cá, né? Tirando o Crespo, que ganhou o Campeonato Paulista de 2021. Eu acho que sim, eu acho que a diretoria, pô, aí eles iam cometer o mesmo erro que a diretoria do Flamengo, porque o cara acertou a casa. O São Paulo hoje tem padrão de jogo, que é o time titular ou que é o time reserva. Mudou. Ele tem padrão de jogo, diferentemente do São Paulo. Ele não entende como que o Flamengo vem jogar, porque a gente não tem um padrão de jogo do Flamengo. Ele não tem Pare- uma. Parece que o São Paulo não repetiu o mesmo time nenhuma vez, né? Então, então, não tem cara, não tem identidade o time, né? Já o São Paulo tem, você sabe exatamente como que é o São Paulo e como que o São Paulo vai jogar, claro, né? Sob medida de pressão ali, você saber que uma final de Copa do Brasil ele vai jogar diferente, tendo um placar favorável, né? Estamos falando isso, mas eu digo, se você assistir os jogos do São Paulo, você vai identificar um padrão de jogo, que é o time titular, que é o time reserva. E por Mas isso não que eu acho que o São Paulo hoje ele tá na frente do Flamengo nesse sentido. E a esperança do flamenguista, a esperança do Flamengo, na minha visão, é o Arrascaeta. O Arrascaeta é diferenciado. Uma bola que ele coloca o Gabigol ou o Pedro na cara do gol, muda o cenário, muda o não só panorama ele, do jogo. né? Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, reserva, tem Everton vários. Ribeiro, Everton Everton Ribeiro, Ribeiro. tem bastante jogadores. Aí. Um último detalhe aqui do São Paulo, vou puxar também que eu ia destacar que o Caleri fez gol, né? Na mata-mata. Ele estavam criticando ele que ele não fazia gol nos mata-matas, fez o gol. Então, isso também até isso mudou para o São Paulo, tá tudo trazendo a maré para o São Paulo ser campeão, né? Só falta aqui chegar a sexta que vem e a gente falar assim, o Flamengo vai lá e mete 4-0, daí quero ver o que nós vamos dizer aqui que vai acontecer. É mais difícil, difícil isso acontecer, mas é futebol, o amigo sempre fala, né? Um ponderável, mas o É, Flamengo é o Flamengo também, né? O Flamengo é aquele time que vai com o amigo e fala assim: não, o Felipe Luiz, vamos afastar o São Paulo, Felipe Luiz, você que comanda o time hoje, coloca quem que você quiser aí, nós vamos seguir o que você falar. Pronto. e Porque lá aí, tá tão panelinha que ele não sabe como é que tá. isso que vai acontecer, hein? Felipe Luiz vai comandar o. Você vai ver durante o jogo, se ele não estiver jogando, se ele estiver no banco ou por ali, ele vai ficar ali no lugar do São Paulo comandando. Escreva o que eu tô te falando, hein? Eu vou observar isso. Vamos fazer a ponderação lá no, no outro encontro. Aí vamos falar se o Flamengo ganhou ou se o Flamengo perdeu, ou melhor, né? O São Paulo levou. Boa. Vamos ver como é que vai ser. Mas, para mim, finalizando, o São Paulo hoje é favorito. Novamente, como o amigo falou, isso não quer dizer que já ganhou, mas eu acho que pela solidez e pela organização do time hoje, pelo padrão de jogo que o Dorival tem, ele está à frente, né? Pela bagunça que é hoje o Flamengo. Exatamente, isso aí. Então, vamos ver o que que vai dar lá, meu. Um abraço. Abraço, tchau.